Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham nesse momento. Hoje existe uma crença predominante que o anticristo surgirá no cenário mundial depois do arrebatamento secreto da igreja. E muitas especulações acerca de quem será o anticristo já foram feitas. E quem lidera a pesquisa de preferência para ocupar o ofício de anticristo é o presidente da França, Emmanuel Macron. E ele é seguido pelo Recep Tayyip Erdogan, que é o presidente da Turquia, um líder muçulmano também muito cogitado para a ocupação do ofício de anticristo. Há essa interpretação que o anticristo virá do mundo islâmico. E quando se fala em anticristo, o que vem à mente das pessoas é um líder exclusivamente político ou exclusivamente militar. Mas esses conceitos são contrários à herança que os reformadores nos deixaram. Um texto usadíssimo para se falar do anticristo se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Observe o termo filho da perdição que o apóstolo Paulo aplica ao homem do pecado. Em toda a Bíblia, só existe mais um versículo onde esse mesmo termo aparece. João, capítulo 17, versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. A quem Jesus se referia como filho da perdição? A Judas Iscariotes, que acabou traindo seu mestre. E porque o apóstolo Paulo usou o mesmo termo filho da perdição, usado por Jesus em relação a Judas Iscariotes para se referir ao anticristo. Porque ele estava ensinando à igreja de Tessalônica que o anticristo seria um enganador que procederia de dentro da igreja, surgiria dentro do contexto eclesiástico. E muitos se apegam à palavra anticristo e a atribuem a alguém que surgirá no futuro e se oporá e negará a Cristo abertamente. Eu já criei dessa forma, porque eu aprendi dessa forma. Só que eu aprendi errado. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. A primeira característica de anticristo que o apóstolo João deixou registrada é que o anticristo tem que ter relação com um contexto eclesiástico. E já fica descartada a possibilidade dele ser um líder exclusivamente político ou muçulmano. E a palavra anticristo só aparece nas epístolas de João. E quando ele escreveu suas epístolas, ele combatia os cristãos gnósticos. O gnosticismo cristão é a mistura da filosofia grega com o pensamento hebraico. Sócrates, Platão, Aristóteles, os principais expoentes da filosofia grega, ensinaram que a essência do homem é uma alma imortal retida dentro do corpo, e que o corpo é a prisão da alma. E a alma é liberta da prisão do corpo na hora da morte. No gnosticismo não existe morte. A morte é a redenção da alma imortal. No gnosticismo, a alma imortal transcende a morte através da desencarnação, rumo ao paraíso, ou ao inferno, ou ao purgatório, enfim. E esses sábios filósofos ensinaram isso através dos seus escritos muito antes de Jesus vir ao mundo. E eles eram pagãos,
criam em vários deuses e em vários senhores, mas não criam no Deus de Israel. E o pensamento bíblico hebraico ensina que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas não uma alma imortal e nem um espírito consciente, mas o espírito de vida. E o homem se tornou uma alma vivente, e não possuir uma alma imortal. O homem não tem vida eterna inerente em si mesmo, e ele depende de Deus para viver e para ressuscitar. No pensamento bíblico hebraico, os termos ruá, neshama, nefesh, que são traduzidos como alma e espírito, além de serem polissêmicos, não têm a mesma conotação que é atribuída pela filosofia grega. E os cristãos gnósticos, influenciados pela filosofia grega, escreveram muitos evangelhos apócrifos enfatizando o conceito de imortalidade da alma. Enquanto Jesus ensinou a ressurreição dos mortos, os gnósticos negavam a necessidade da ressurreição. Jesus, segundo o evangelho gnóstico, veio libertar a alma imortal da prisão da matéria. No gnosticismo, o corpo é mal visto. E na visão gnóstica, Jesus jamais poderia ter um corpo humano. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Quando João escreveu seu evangelho e suas epístolas, ele refutava os gnósticos. E os gnósticos não negavam Cristo abertamente. Eles diziam crer em Cristo, mas através de argumentos filosóficos, eles confessavam Jesus exclusivamente espiritual e rechaçavam Jesus como homem. Para eles, Jesus era um espírito transfigurado em carne, uma projeção humana, e não um ser humano como nós. Eles negavam a importância da sua morte. Enquanto as Escrituras ensinam a importância da sua morte, a importância do seu sacrifício, ao enfatizar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, os gnósticos negavam a importância da morte de Jesus. Para os gnósticos, a morte de Jesus não passou de um grande teatro, porque Jesus não tinha um corpo humano como nós, mas era um espírito transfigurado de carne. O apóstolo João escreveu que eles tinham o espírito do anticristo e eram falsos profetas. O único apóstolo que usou o termo anticristo nas Escrituras foi João, e ele associou o termo anticristo não a um contexto político, nem militar, ou a um contexto religioso fora do contexto eclesiástico, mas relacionava o anticristo ao contexto eclesiástico. Paulo usou o mesmo termo filho da perdição que Jesus aplicou a Judas para se referir ao homem do pecado ou ao anticristo. E Judas foi um apóstolo que enganou e traiu seu mestre. Ou seja, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo João ensinaram a mesma coisa, que o anticristo procederia do contexto eclesiástico. E isso é uma evidência fortíssima que o anticristo seria uma contrafação de Cristo, um poder religioso que procederia de dentro da igreja, que não tem nada a ver com um líder político, nem com um líder muçulmano. Inclusive, esses conceitos filosóficos combatidos pelo apóstolo João no primeiro século foram introduzidos no cristianismo através da apostasia promovida por esse poder religioso. E como os termos homem do pecado e filho da perdição são expressões singulares, muitos alegam que o anticristo será um personagem individual que surgirá no futuro, não podendo estar relacionado à história nem ser um papa, porque houveram muitos papas ao longo da história. Esse argumento é facilmente refutado com outro exemplo bíblico. Na antiga aliança, somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar mais sagrado do tabernáculo.
Mas isso não significava que apenas Arão poderia entrar no Santo dos Santos do tabernáculo. Arão tinha muitos sucessores para sua ocupação de sumo sacerdote. Da mesma forma, os termos homem do pecado, filho da perdição e anticristo são termos que abrangem uma ocupação, uma posição, um ofício. E os oficiais mudam com o tempo, mas o ofício permanece. E nenhum líder político ou islâmico pode cumprir o ofício de anticristo das Escrituras, porque, como eu mostrei, o anticristo está vinculado ao contexto eclesiástico. O argumento que o anticristo surgirá no futuro, fora do contexto eclesiástico da igreja, foi inventado pelos padres jesuítas na Contra-Reforma para se opor aos ensinos dos reformadores. Obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado nas próximas publicações.